Nem sempre para você ter uma carreira considerada de sucesso ou vitoriosa que você precisa ter sucesso no futebol europeu. Uma série de jogadores aqui do Brasil vão para o velho continente e nem todos eles conseguem sucesso. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês 8 jogadores que fracassaram no futebol europeu, mas aqui no Brasil jogam muita bola. Então espero que vocês gostem dessa lista. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de notícias, curiosidades e análises a respeito do mundo do futebol, logo de cara eu quero te convidar para você se inscrever. Seja muito bem-vindo, aqui todo dia tem pelo menos um vídeo novo. Deixe seu like que fortalece muito o meu trabalho, compartilhe esse vídeo quando ele acabar com um amigo e me siga no meu Instagram, que tá aparecendo lá em cima, @ViniWeiner. Por lá, tá rolando o sorteio de 5 camisas, então se você quiser saber como você pode participar desse sorteio, basta me seguir por lá. Então agora, após a vinheta do Curiosidades do Futebol, vou apresentar para vocês 8 jogadores que fracassaram na Europa, mas no futebol brasileiro são verdadeiros monstros. Então, pode soltar a vinheta! O primeiro nome aqui da nossa lista vai ser de um zagueiro que hoje eu enxergo ele sim como o principal zagueiro da América do Sul. Tô falando no caso do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes do time do Palmeiras. Hoje ele é um grande zagueiro, muito bom na bola aérea, ofensivamente ele vai bem também, tem muita liderança, não à toa. Ele é um dos capitães do Palmeiras e é também o capitão da seleção paraguaia. É um jogador muito bom, gosto muito dele, marca muito bem e ele tem uma margem de erro muito pequena. A gente vê uma série de zagueiros aqui que cometem muitas falhas e o Gustavo Gomes erra muito pouco. Então eu considero ele sim como o grande zagueiro hoje que a gente tem na América do Sul. No futebol europeu, ele teve uma passagem apagadíssima pelo Milan, onde ele teve poucas oportunidades e ele foi encontrar o seu espaço no futebol brasileiro jogando pelo Palmeiras. É um grande jogador que realmente lá na Itália não deu certo, mas aqui no Brasil todo mundo gosta dele e enxerga ele como um grande jogador. Então a gente começou pela zaga e agora vamos abrir para a lateral direita, onde a gente tem aí o nome que eu considero como o principal do futebol brasileiro nessa posição nas últimas temporadas. No caso, o Fagner do Corinthians. O Fagner, ao longo da sua carreira, ele passou por 2 times na Europa, o PSV da Holanda e o Wolfsburg da Alemanha, mas ele nunca teve sequência por nenhum desses times, porque ele sempre acabava sendo emprestado. Inclusive, ele ficou um bom tempo emprestado ao Vasco, e aí que o Corinthians foi, depois que ele teve um destaque no Vasco, e o contratou, mesmo que ele fosse já da base do time paulista. Então o Fagner, eu enxergo ele como o principal nome da lateral direita do Brasil nas últimas temporadas. Muita gente pode falar, pô, mas e o Rafinha? Cara, o Rafinha jogou 1 ano no Brasil, que foi pelo Flamengo, fez uma grande temporada. Mas o Fagner vem numa consistência muito grande, já tem um bom tempo. Então lá na Europa ele não teve espaço, mas aqui no Brasil ele achou o seu espaço e, jogando muito, chegou até a disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Agora a gente vai com mais um jogador que também, lateral, foi para a Europa, voltou e aí aqui ele consegue se destacar. No caso, é o lateral esquerdo Guilherme Arana, que está atualmente emprestado no Atlético Mineiro. O Arana surgiu muito bem no Corinthians e acabou negociado na Europa. Aí ele jogou no Sevilha, jogou na Atalanta, mas é aquilo, nunca teve muita sequência e muita chance de mostrar o seu futebol. Aqui no Brasil hoje, eu enxergo o Arana dentre o top 3 aí de laterais esquerdos do Brasil. Eu enxergo ele ali muito próximo do Vinha do Palmeiras e também do Felipe Jonathan dos Santos. São os nomes aí que eu mais gosto da posição hoje. Então o Arana é um lateral que apoia muito bem, tem muita habilidade, tem muito recurso técnico, então por isso eu gosto muito dele. Porque é difícil você ver um lateral que apoia tão bem como ele apoia. Ele apoia como se ele fosse, assim, um ponta esquerda. E ainda mais no esquema do São Paulo e no Atlético, ele acabava se destacando demais. Por isso, ele faz muitos gols. Gosto muito do Arana e acho que ele se encaixa perfeitamente nisso, de fracassar na Europa e dar certo aqui no Brasil. A gente sai agora da defesa e vamos partir para o meio campo com o primeiro nome dessa lista que a gente tem do Flamengo. O Flamengo vai aparecer muito por aqui. O primeiro nome que eu separei é do Gerson, o volante Gerson, que surgiu no Fluminense e foi negociado com o futebol europeu. Ele teve 2 passagens no futebol italiano, uma pela Roma e outra pela Fiorentina, mas nunca conseguiu vingar, não se adaptou muito bem ao velho continente, e aí quando ele voltou para o Brasil, aí ele arrebentou. Virou o dono do meio campo do Flamengo, conhecido como Coringa, ele realmente tem um grande domínio do jogo, e se o Flamengo apresentou uma grande melhora em 2019 para ganhar a Libertadores, o Brasileirão, parte disso eu enxergo que se deve ao Gerson, que foi o cara que mudou o jeito do Flamengo jogar, mudou a dinâmica do meio campo. Eu gosto muito do futebol do Gerson, inclusive eu sempre cobro aqui no canal que ele tenha mais oportunidades na seleção brasileira. Gosto muito do futebol do camisa 8 rubro-negro. Agora a gente segue no Flamengo, só que agora a gente vai partir pro ataque. Tem 3 nomes do Flamengo que eu separei aqui, que bateram e voltaram na Europa e aqui eles mandam muito bem.
O primeiro que eu separei é o do Bruno Henrique, que é um atacante que começou tarde no futebol, ele ficou muito tempo jogando futebol de várzea, aí depois que ele foi pro Wolfsburg da Alemanha, ele teve primeiro um destaque aqui no Brasil no Goiás, aí depois Santos e depois Flamengo. Só que no futebol alemão, ele não teve muito tempo para poder se adaptar, não foram boas atuações, ele chegou a fazer um grande jogo na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, um jogo que o Wolfsburg venceu o time do Cristiano Ronaldo por 2-0, só que aí na volta eles foram eliminados. Mas aquela foi, assim, a grande partida do Bruno Henrique no futebol europeu. Aí depois ele veio pro Santos e aí no Flamengo vive o melhor momento da sua carreira hoje, aos 30 anos. É um cara muito maduro e um atacante muito completo. Sabe fazer gols, tem velocidade, tem jogada de 1 contra 1. Gosto muito do futebol do Bruno Henrique. E, infelizmente na Europa, talvez ficou faltando pra ele ter feito uma base. De repente foi isso que faltou pra ele poder ter uma sequência maior. Agora, a gente vai falar de 2 centroavantes. O primeiro é o Pedro, que é o cara aí mais recente que chegou ao time do Flamengo após não dar certo na Europa. Ele teve uma boa passagem pelo Fluminense no começo da carreira e aí foi negociado com a Fiorentina da Itália. Aí o Flamengo foi, o contratou e ele virou assim um dos grandes atacantes do time, porque como o Gabigol ficou um bom tempo afastado por lesões, o Pedro que segurou a bronca. Gosto muito dele, ele tem muita calma para finalizar, às vezes eu acho ele até um pouco mais calmo que o Gabigol para poder finalizar, então o Pedro é um grande jogador e o Flamengo consegue muito bem ir no mercado e trazer esses nomes que às vezes não dão certo na Europa, mas aqui a gente sabe que vai render. Por quê? Porque obviamente o nível do nosso futebol é inferior ao futebol europeu, isso é muito claro, e esses caras eles vão para a Europa porque eles têm muita técnica, eles sobressaem aqui. Então quando eles voltam, eles com certeza acabam fazendo a diferença. Então eu falei do Pedro, e outro nome que a gente teve também na Europa foi o Gabigol. O Gabigol que saiu do Santos com grande expectativa de estourar na Europa e acabou não dando certo. Foi muito mal na Inter de Milão, muito mal no Benfica, e aí depois que ele voltou para o Brasil um tempo emprestado para o Santos, depois foi emprestado para o Flamengo, e aí depois o time rubro-negro, depois da grande temporada dele em 2019, o contratou em definitivo. O Gabigol ele não tinha muito o perfil do futebol europeu pela questão da postura. Ele é um cara que até muita gente aqui não gosta, principalmente quem não é torcedor do Flamengo, não gosta dele por muitas coisas que ele fala, por ter um estilo marrento, tanto dentro quanto fora de campo. Na Europa, isso não funciona. E muitas vezes ele não aceitava a reserva e isso pesou bastante para que ele só desse certo aqui no Brasil. É um cara que sabe fazer gols, é muito oportunista, só que na Europa isso não aconteceu. Agora a gente vai pro último nome dessa lista, que é o atacante Luciano, do time do São Paulo. O Luciano nunca foi um cara no Brasil, assim, de muito destaque. Ele tá agora tendo os holofotes mais voltados para ele, nessa boa fase que ele vive vivendo no São Paulo. Só que até então, ele foi bem no Corinthians, e aí sim ele foi negociado na Europa. Teve 2 passagens, uma pelo futebol espanhol, onde ele jogou no Leganés, e depois uma curta passagem pelo futebol grego, onde ele jogou pelo Panathinaikos. Foi no Brasil mesmo que ele se encontrou, no Corinthians, no Fluminense, aí no Grêmio uma passagem relâmpago, e aí no São Paulo agora tá voando, foi o artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro. Então você vê, às vezes o cara não encaixa no futebol europeu, não tem muita oportunidade, ou então joga num time que não tem tanta força, mas aqui no Brasil ele consegue sobressair. E isso não é só uma coisa de agora, tem uma série de jogadores até da década de 90 que muita gente admira e considera grandes jogadores, que eles foram pra Europa e não tiveram o mesmo sucesso. E aqui no Brasil, que eles são considerados realmente grandes craques. Quer ver um grande exemplo disso que muita gente concorda? O Marcelinho Carioca aí, que é ídolo do Corinthians, que jogou no Flamengo, ele mesmo foi pra Europa e acabou não dando certo. E aqui no Brasil, ele é considerado um grande jogador. Tem uma série de atletas que tem esse histórico. Agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que um jogador aqui do futebol brasileiro, para ele ter uma carreira considerada de sucesso, ele precisa dar certo na Europa ou ele pode só ter o sucesso aqui no nosso país? Queria ver o que você pensa. Então, bom pessoal, essa foi a lista de 8 jogadores aqui do futebol brasileiro que fracassaram na Europa e aqui mandam muito bem. Se você tiver gostado desse vídeo, logo de cara eu queria pedir para você deixar o seu like e se você quiser ver mais conteúdo assim no canal, se inscreve no canal. Aqui todo dia, como eu disse, tem pelo menos um vídeo novo. Compartilha esse vídeo quando ele acabar com um amigo, me siga no Instagram para você também poder participar do sorteio de 5 camisas. E é isso aí, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. O Univainer aqui, valeu, falou e fui!